Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Global TechCast aqui no Scrum Gathering Rio. A gente está aqui hoje com o Garrido e com o Toledo para falar aqui com os organizadores e idealizadores desse grande evento de Scrum aqui no Rio de Janeiro. E queria começar com a minha autodescrição. Eu sou Carolina Bezerra, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, hoje está preso no rabo de cavalo. Eu uso óculos na cor caramelo, tô com uma camisa preta da Agilidade aqui da Globo, tô com um blazer cinza, né, porque o evento pede, e queria dar boas-vindas aqui ao Garrido, ao Toledo, e tô aqui com o Felipe, meu par do dia de hoje. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bom, Fê? Pessoal, eu sou Felipe Paz, eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos, barba preta, já quase aprendi que é tons de prateado. Chique. Tons de Achei prateado, elegante. é melhor do que grisalho. Estou vestindo uma camisa preta, nada escrito, não estou com blazer igual a Carol, sinto porque frio, eu sinto um pouco mais de calor. E vamos bater um papo com os organizadores aqui desse evento fantástico. Bem-vindos. Queria começar com uma pergunta para vocês. Estamos comemorando aqui 10 anos, né, do SG Rio. Quais foram os principais desafios que vocês tiveram aí ao longo desse tempo? Boa, deixa eu me descrever também. Eu sou Marcos Garrido, um homem branco, 1,84 m. Estou com uma blusa roxa de um Scrum Gathering que eu participei esse ano, de um outro evento de agilidade. E acho que o grande desafio de organizar evento é você conseguir atender a um público cada vez mais diverso, né? Então, tem gente que está começando agora, tem gente que está voltando para a 9ª edição, conseguiu participar de todas. Tem gente que já trabalha com isso há muito tempo, tem gente que ouviu falar, experimentou alguma coisa, mas ainda não conseguiu se aprofundar. Então, é interessante quando você monta, por exemplo, a grade de palestras, conseguir acomodar tudo isso, né? Todas essas diferentes necessidades e os vários assuntos que giram em torno da agilidade. E isso é divertido, inclusive, né? A gente até brinca um pouco, o Toledo, que é o nosso especialista aqui de inteligência artificial, a gente até brinca um pouco que montar grade daqui a pouco vai ser o ChatGPT, né? Porque é tanta variável, é tanta dificuldade que fica mais fácil assim. Muito bem, eu sou Rodrigo Toledo, um dos fundadores da K21, da Nauer, estou aqui, né, desde o início. É bom saber que vocês estão com o Garrido, que é idealizador deste evento aqui, certo? Quando ele falou comigo, eu falei, cara, nem a pau Juvenal, porque eu já tinha organizado outros eventos na vida, senão trabalho. Cara, mas olha, sabe aquele momento depois que a gente paga a língua? Porque realmente tudo que a gente colheu de frutos daqui, para me descrever também, né? Claro, eu tenho 1,80 m, 50 anos recém-feitos. Você pegou a barba prateada, que eu ia falar, mas a minha é muito mais prateada. Depois da prata vem o momento de Olimpíada, eu vou dizer que é bronze, né? Se a sua é prateada, a minha é bronze. Dizem que começa no bronze, né? Ela começa a ficar ruiva e depois ela vai ficando prateada. Entendi. Eu não sei se em algum momento ela vira ouro. Mas ela tá mais para branca mesmo. Enfim, tô calçando um sapatênis delicioso, cara. Recomendo, cara. É bom. Nossa, é confortável, cara. Tô com a minha aliança, eu sou casado com a Dani, fisioterapeuta, osteopata, né? Pai de 2 meninas também, enfim. Cara, e esse evento, cara, eu vou dizer assim, primeira coisa para dizer, né, depois de 10 anos fazendo, como a emoção é a mesma. É a mesma. É a empolgação da galera que já está que tá chegando pela primeira vez. É a empolgação de que tem aqui já, né, a partir de um certo ponto, as pessoas começam a se repetir, querendo se encontrar aqui. Tem aquelas pessoas, depois de um ponto também, que elas querem palestrar, elas não querem mais só estar aqui. A energia dos voluntários, que às vezes passa desapercebido, mas os voluntários começam no dia anterior. Sim. Tem um monte de coisa aqui montada, aliás, entre outras coisas, parabéns aqui, Globo, pela essa iniciativa, ficou ótimo esse estúdiozinho que vocês fizeram aqui. Excelente vocês estarem aqui conosco, muito obrigado aí pelo apoio, né? São um dos patrocinadores aí, Globoplay. E, de fato, cara, essa energia, ela transborda, porque a gente já sabe de outros anos, que ela fica com a gente fica com o efeito beija-poste. Vocês ouviram falar do efeito beija-poste? Beija-poste. Porque você sai do evento e fica tão empolgado, você sai beijando até os postes na rua. A gente fica com o efeito beija-poste semanas ainda, né? Querendo abraçar poste, que a gente abraça muito. Vocês abraçaram muitas pessoas aqui? Bastante. Não é? Cara, eu encontrei uma menina que eu estudei na faculdade, eu não via mais de 10 anos. Falei, impressionante. 10 anos. Falei, cara,
Melhor. Deixa eu acreditar. E os feedbacks, assim, né, das pessoas. Nossa, esse evento é muito legal, é diferenciado, tá? Assim, tem vários detalhes, assim, eu não sei o quanto vocês querem perguntar. Sim. Então, já que você pegou do feedback, acho legal a gente falar daquele mural ali. Assim, eu não sei se é algo que é do próprio padrão Scrum Gathering, mas como é tratar isso no dia a dia? Porque assim, aquilo ali é agilidade na prática, né? Sim. É pura e aplicada. E como está sendo isso? Que eu vejo assim, tem coisas que já foram resolvidas no mesmo dia, no primeiro dia. Sim. Isso. É interessante porque desde a primeira edição, em 2014, a gente usa esse painel de feedback em que a ideia é que as pessoas que têm feedback a dar, tanto como curtir ou não curtir, né, positivos ou de melhoria, que elas vejam o resultado do feedback em tempo real. Então não é só, reclamei que, por exemplo, está muito frio no salão. É o que acontece depois desse feedback. E aí os voluntários se juntam para atuar em cima dessas mensagens todas que a gente recebe, e aí eles vão lá e respondem, olha, já falamos com o pessoal aqui, já mexemos no ar-condicionado. E é importante a gente ver o resultado, porque muitas vezes, como numa retrospectiva, por exemplo, a gente discute o problema, mas não sai com um plano de ação. Então a gente queria mostrar o plano de ação funcionando em tempo real durante o evento. A graça é essa, por exemplo, no penúltimo evento, as pessoas deram feedback sobre o app. No dia seguinte tinha uma versão nova do app no ar. E é sobre isso, é sobre você de fato encurtar o tempo entre receber o feedback e fazer alguma coisa com ele. Então, se as pessoas vêm aqui para um evento para aprender mais sobre agilidade, não há nada melhor do que aprender fazendo. Então, esse é o tipo do quadro que eu gostaria que as pessoas pudessem ver o tempo todo, pudessem participar, interagir, mas não só para chegar lá e botar um post-it, mas para entender por que aquilo está ali. Isso é muito legal. Bacana. E o legal é que tem o feedback, inclusive, né? Eu vejo que tem até uma cor diferenciada, né, da demanda. Quando está resolvido, tem o feedback logo. Isso é muito legal. Outro exemplo que a gente reparou, né, ao longo de cada palestra, né, no término de cada talks, tem um voluntário ali com 4 baldinhos ali, né, para você classificar se você gostou ou não gostou. Então, você já tem um feedback imediato e físico. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, escaneia aqui o QR Code, aí você vai processar aquilo. E aí, quando você vai dar o seu voto, você já sabe mais ou menos, né, qual é a percepção da galera. Eu achei muito bacana essa ideia. E isso tem a ver também com a ideia do feedback ser o mais instantâneo possível, mas isso também traz uma outra coisa legal para a gente, que é você conseguir olhar para o evento e entender como parte da organização, as pessoas estão realmente aprendendo, estão se divertindo, elas estão valorizando aquilo que está sendo apresentado. E é claro que quando você mistura palestrantes experientes, como, por exemplo, as pessoas que já estão há muito tempo no mundo da agilidade e agora estão querendo contar seus cases, quando você mistura isso com o pessoal que está chegando agora, está palestrando pela primeira vez, é muito importante para quem está começando a palestrar receber o feedback da palestra, para a pessoa conseguir evoluir. Então, é sobre realmente valorizar o aprendizado. Quanto mais você puder fazer isso, melhor para todo mundo, melhor para quem assiste, melhor para quem palestra. Legal. Você falou um pouco sobre a questão de grade, de palestrantes iniciantes. Como é que vocês fazem para balancear, assim, keynote com principais palestras, talks? Como é que é esse processo? Primeiro, a gente parte das trilhas, né? Desenhar as trilhas com os macro-assuntos que são importantes para a gente, para o evento. E a partir daí, a gente abre para submissão de palestra. Então, qualquer pessoa pode mandar palestra e tem gente que manda 10. Aí, o que a gente faz é o seguinte. A primeira coisa que a gente faz é esconder o nome das pessoas no form de submissão. Para que não seja uma coisa tipo, esse aqui eu conheço, então vamos embora. Então, a gente esconde o nome das pessoas e aí a gente avalia os temas. E aí, o que a gente quer encontrar, a equipe que faz a avaliação, o que a gente quer encontrar é um equilíbrio de assuntos. Então, vamos dizer que, sei lá, a gente tem 20 submissões sobre o OKR. Eu vou ter que escolher talvez uma ou duas. Então, alguns assuntos acabam sendo mais populares e aí, consequentemente, é mais difícil entrar na grade por conta disso, né? Mas isso é o jeito da gente tentar equilibrar. Então, a gente equilibra os assuntos dentro das trilhas. E depois a gente vai olhar os nomes das pessoas. Até porque o que a gente tenta evitar é que uma mesma pessoa tenha, por exemplo, 2 ou 3 palestras. Porque quando você esconde o nome, isso pode acontecer. E aí a gente começa a perceber que também tem essa mescla entre
gente nova e gente experiente. Não adianta fazer um evento com gente que já palestra há muito tempo apenas, porque senão você nunca abre espaço para o novo. Então, são muitas variáveis, é muito difícil de fazer. Talvez a coisa mais difícil do evento seja justamente desenhar a grade. E é claro que, depois da grade desenhada, tem gente que tem problemas para viajar, ou a empresa acaba não liberando, ou surge um outro projeto, ou, por exemplo, como aconteceu esse ano, 3 pessoas ficaram doentes na véspera do evento, e aí a gente precisa substituir. Então, para aquelas pessoas que não foram aprovadas originalmente, a gente tem uma lista de espera. E essa lista de espera segue os mesmos critérios da lista principal. Então, a gente vai convidando as pessoas. E quanto mais em cima da hora, mais difícil é. Então, isso é realmente uma fonte de muita atenção, de estresse, etc. Mas eu sempre torço para que a gente consiga entregar a melhor grade possível. E pelos feedbacks que estão no quadro, acho que dessa vez a gente conseguiu de novo. Então, é muito legal mesmo. Exato. O baldinho, né, para quem não pegou, você pegou 4 baldes, mas para deixar claro que um é a fonte né, sim. é a pecinha, e aí você tem o verde, o verde, amarelo e vermelho para dar o feedback ali, como você falou, que é o físico, e a questão da simplicidade. Então, o máximo possível você vai ver simplicidade nesse evento, certo? Então, por exemplo, o evento ele não é feito para dar lucro, né? Não sei se vocês sabem disso, Sim, tá? sim. Esse evento aqui, inclusive, várias vezes, não sei se vai dar tempo esse ano, mas várias vezes, inclusive, no último dia a gente mostra as contas, tá? Para todo mundo ver. Quando tem sobra, essa sobra, às vezes a gente decide em comunidade. Tá? Então, já teve ano, por exemplo, que a gente virou para os voluntários e falou assim, o que vocês querem fazer com essa sobra? Discutiram entre eles resolveram patrocinar 2 deles para serem voluntários num evento em Portugal. Nossa, que Legal. bacana. Entendeu? Então, não é para dar... Não. E entre as economias, a gente vai buscando coisas simples. Então, por exemplo, o que é o buffet aqui? Vocês viram ali? O que é o buffet? Biscoito Globo. Biscoito Globo. E as pessoas Nada adoram. mais carioca também. Nada mais Exato. Tem o carioca. mate e o Biscoito Globo. Globo, Tem 2 mate. caras do mate rodando. Fantástico esse mate da Simplicidade, né? O brinde, o que foi? Sandália Sandália havaiana. havaiana. Entendeu? E carioca, leve, né? Então, tem muitos segredinhos nesse evento, e como a gente trabalha com melhoria contínua depois de 10 anos, você imagina quantas vezes a gente vem melhorando. Né? Então, uma das coisas que acontece, certamente, né, quem vai em evento, quem está nos ouvindo aqui, né, você que está nos ouvindo, você vai muitas vezes em evento. E aí, quando você pergunta, muitas vezes a gente vai no evento pensando no conteúdo, mas quando termina, as pessoas falam, ei, o que você mais gostou? Cara, gostei muito, porque eu conheci muita gente. Network, não sei o quê. Bom, então, vamos favorecer isso. A gente passou a fazer o seguinte, ó, entre cada palestra, a gente vai dar um tempo. Não vai ter palestra emendada. Palestras de assuntos, né, parecidos não são na mesma sala. Por que não são na mesma sala? Porque se não na mesma sala, a pessoa fica sentada ali para obrigar a pessoa a andar e fazer Promover as a conexões. circulação. Os voluntários, a galera da K21, né? E as pessoas que a gente vai conhecer, a gente vai falando assim, a gente vai juntando as pessoas. Pô, você é interessado no negócio de métricas, não sei das quantas, essa aqui também. A palestra dele foi desse assunto. Junta aqui, ó, senta. A gente fica conectando as pessoas. Então, a conexão, né, e tal do networking, ele acaba acontecendo aqui de uma maneira intencional. Não só aquela por acaso. Tem também por acaso, né? Mas é feito Mas não deixa de ser natural, né? É. Mesmo sendo intencional, é de uma forma natural. Isso. Tem também os open spaces aqui, né? Que as pessoas acabam sentando, trocando ideia. Bem É, bacana essa Tem uma estrutura. curiosidade sobre o Open Space, porque nas primeiras edições, as pessoas não entendiam muito bem o que era o Open Space. Então, frequentemente, a gente ouvia assim, então não está planejado ainda, né? Não tá estruturado. Está em aberto. Tá em aberto e tal. Eles não terminaram o plano, uma coisa assim. Só que, o na verdade... O Garrido, ele adora plano detalhado. Não, nossa senhora. Improviso jamais, né? E aí o negócio que é legal do Open Space é o seguinte, poxa, mas esse determinado assunto aqui que eu assisti numa palestra me interessou demais, eu queria aprofundar. Será que tem mais gente que gostaria de falar disso? Pronto, o Open Space é para isso. Teve um assunto que não foi tratado no evento, mas eu gostaria porque eu preciso dele. Eu preciso aprender, eu queria conversar com alguém. Também é para isso. Então o Tem a Open terceira, Space... tem a terceira, que é, puxa, no mesmo... Já aconteceu esse evento, né? No mesmo horário, tinham 2 palestras que eu queria assistir. Então, proponha no Open Space aquele assunto que você não assistiu. Pronto. Excelente. E o Open Space, então, em resumo, numa frase muito curta, é o participante faz a programação. É isso. E a gente tem quantas Open Spaces aqui? São
São 3. 4. A gente tem 4 salas, quatro espaços, né, de open space, e eles estão abertos durante todo o evento. Então, as pessoas podem se auto-organizar para ocupar esses espaços e bater papo sobre os assuntos que elas querem conversar. Inclusive, na nossa frente. Tá rolando um agora ali. É, Muito legal. Muito bom. Bacana. Tem Também- o Pode falar. Coach Clinics. Eu tô É, fazendo a pergunta, né? É verdade. Vamos fazer uma pergunta para. Vamos inverter, então. Vamos fazer pergunta para vocês. Vocês chegaram a ver ali o Coach Clinics? Sim. É? Foi? Vi, mas não fui. Vi Eu o não pessoal vi, ainda tô ali vendo. atuando. Tá em tempo ainda, né? É, E a proposta do Coach Clinics para quem está ouvindo a gente. muito bem. O Coach Clinics também, mais uma coisa que a gente veio, né? Essa a gente trouxe de fora, né? Sim. Essa a gente trouxe de fora, não é original nossa, tá? Mas, de novo, é aquela coisa. É a cultura da experimentação, né? A gente viu fora, vamos experimentar aqui e ver se dá certo. Cara, e vou dizer que dá mais certo aqui do que lá fora, né? Sim. Porque quando a gente vê os caras lá fora, não tem tanta procura como tem aqui. Mas o Coach Clinics, a gente pega pessoas, né, que são reconhecidamente consultores e que ajudam na transformação das empresas, que entendem dos assuntos que estão aqui. Então, elas se oferecem voluntariamente a fazer, né, um momento de coaching individual, ou pode ser um grupo também, tá? Você chegar com 3, 4 pessoas ali, né, 5 pessoas aqui do nosso grupo, a gente gostaria de saber como tratar quando tem uma liderança que não está entendendo ou está discordando de para onde a gente está querendo levar o produto. Pô, então, beleza. Esse consultor vai dizer, olha, vocês já argumentaram desse jeito? Vocês trouxeram as métricas antes? Como é que estão as métricas? Que métricas vocês estão usando? Por que vocês não passam a usar essa métrica? Ou seja, tem um momento ali gratuito e que várias vezes já aconteceu das pessoas mudarem de carreira por causa disso. Teve um evento que eu fui, não era, né, o Scrum Gathering, era um outro evento, e aí um cara de longe me olhando assim, aí eu, pô, esse cara, né? Aí o cara veio olhando, sorrindo. Eu falei, bom, então com certeza eu conheço, né? Aí ele foi se aproximando, e quando chegou perto, ele falou, cara, você lembra do Coach Clinic que você fez comigo lá no Scrum Gathering, lá no SG Rio, sei lá de que ano? Bom, desculpe, né? Assim, 3, 4 mil alunos por ano, né? Eu fui um deles. Eu também. Ah, Eu falar, eu também fui aluno. Obrigado, muito obrigado. E aí ele falou, cara, mudei. Saí do meu emprego. Saí do meu emprego, estou muito mais feliz agora, me encontrei em tal coisa. Cara, saiu de meia hora de um papo de Coach Clinics. Olha que coisa. Né? Que mudança de vida, né? Foi a gente de mudança, né? Transformou. E tem uma força que é feito por conexões mesmo. Exato. Tem uma coisa interessante do Coaching Clinic que, originalmente, o conceito era a gente abre uma agenda com alguns espaços vazios e as pessoas vão preencher, vão reservar o seu lugar. E aquilo sempre me incomodou, porque o que acontecia era o seguinte, poxa, mas eu cheguei aqui e já não tem nenhum espaço vazio. Ou quando a minha dúvida surge, já está realmente tudo ocupado. E aí o negócio do agendamento não é legal, é meio waterfall isso, né? E aí eu tive uma ideia, eu fui convidado pela Scrum Alliance para organizar o de Austin, no Texas, né? E aí eu cheguei lá e falei, não, vamos fazer diferente. Aí eu comprei uma Polaroid, peguei um quadro branco, dividi em 2 colunas, tirei foto dos coaches, coach disponível, coach em atendimento. E aí é mole, né? Chegou alguém, eu tenho uma dúvida. Não, peraí, escolhe um coach aqui. Bota no em atendimento, pega uma mesinha e vai bater papo. Naquele gathering, o recorde até então eram 75 atendimentos. A gente fez 300. Nossa. E aí a gente passou a fazer isso no SG Rio, desse jeito, que é como tá lá agora. E nos gatherings globais também ficou desse jeito. Então, na verdade, tem uma inovação do SG Rio que foi para o gathering global, tá no mundo inteiro. Muito legal. E estava vendo aqui também. Essa é padrão também dos Scrum, pensando no mundo, já que você está falando global e tudo mais. De termos mesas de sinuca, pebolim, ou isso é uma característica mais aqui do Brasil? Isso é bem curioso, porque nos eventos ao redor do mundo, as pessoas tentam fazer alguma coisa um pouco mais customizada. Nos eventos globais da Scrum Alliance, né, os maiores, é uma coisa muito regradinha. Eles seguem um padrão muito rígido de como esses eventos acontecem. Então, por exemplo, tem um momento do happy hour, que é um momento específico, que cada um recebe seu ticket de bebida, então cada pessoa tem 2 tickets e tal. Aí aqui a gente não faz isso. Deixa o isopor lá aberto, a pessoa
pega lá quantas cervejas quiser e O tal. pessoal tá pegando depois do almoço. Tá pegando, aqui. acontece. Ele já Tá inaugurou liberado, um tá pouquinho gelado, Tá pode. gelado, tá lá. E aí a gente começou a pensar, não, mas o que a gente pode fazer para aumentar a conexão entre as pessoas? Foi o que o Rodrigo falou. Então vamos botar uma mesa de sinuca, vamos botar aqui um totó, ou, sei lá, ping-pong e tal, porque isso faz com que as pessoas se conectem. Mas, ao mesmo tempo, esse ano tem uma inovação que está atrás da gente aqui, que é o Espaço Bossa Nova, que é o contrário da conexão. Olha só, meu cognitivo aqui já bateu no teto, eu preciso dar uma descansada. Aí tem uma sala ali, razoavelmente escura, uma música tranquila, uns puffs para a pessoa sentar e se recarregar ali, né? Recarregar as baterias. E depois ela volta e vai jogar ping-pong, que eu acho legal. Né? Então, é sobre maximizar as oportunidades de conexão entre as pessoas. O que a gente pode fazer para conseguir isso? Tudo que surgir de ideia, a gente topa experimentar. Bacana. Essa sala Bossa Nova, ela conversa muito com esse conceito de inclusão, né? Que a gente está pensando assim. Eu posso falar um pouco porque eu tenho um filho neurodivergente, né? Então, quando você vê uma sala que você pode parar, se recarregar, até a gente que, né, as pessoas que não foram ainda diagnosticadas, né? Porque a gente nunca sabe, só de você ter um espaço, né, já demonstra até um respeito da organização, né, com a neurodiversidade, né, com a diversidade de uma forma geral. Para mim foi muito importante esse espaço, eu usei algumas vezes aqui exatamente por isso. Tipo, eu preciso dar uma recarregada, eu preciso me desconectar um pouco e voltar, e eu usei bastante mesmo. É uma característica de tecnologia, né? A gente vai, às vezes, para um cantinho, né? Pelo menos eu, que sou mais tímida. No momento que precisa ali ficar ali, deixa eu sozinho aqui. Deixa eu processar tudo que eu estou ouvindo, né? Porque, como vocês aprenderam em aula, né? E Agora já pergunta de prova aí. Vestibular. Faz muitos anos. O nosso trabalho, ele é não linear. Não, ele não é. Exatamente. Certo? A verdade é que quem trabalha com conhecimento, a gente trabalha o tempo todo. Então, mesmo o Garrido lá descansando, ou você programador, ou você PO, quando você está descansando, no fundo, você está também trabalhando. Seu cérebro não para. Tanto que, muitas vezes, a gente, dormindo, sonha com o trabalho. Eles acordam com aquela ideia. Né? Então, acho que isso é legal, porque vai que tem gestores aqui nos ouvindo, assim, eu espero, Sim. que eles saibam que não é para ficar cobrando hora, que não é a quantidade de tempo que a pessoa está digitando no teclado. Nessa hora eu posso bater na mesa, né? Pode. Agora Não é faz a sonoplastia. O cara do som aqui que querendo me matar. Não é por causa desse momento, né, de digitação, que tem que contar as horas do cara digitando. Porra, a gente já viu empresa disso. A gente chegou em empresa que o cara contava, na hora que o cara fazia login e começar, que contava era o ponto eletrônico do cara. Você tá louco? Isso aí. Eu conheço empresas de pessoas que trabalham com agilidade que é assim, se diz ágil, mas é assim. Justamente começa a contar, e tanto contando do ponto, do início, o horário do almoço. A E aí não parte tá da buscando entrega valor, de né? Você tá valor buscando- saiu pela janela, né? Você não está buscando valor, você está Isso, buscando só atingir meta. Não, e é independente. isso. Se você quer medir horas trabalhadas, o que você terá? Horas trabalhadas. E não resultado, negócio, dinheiro, Perfeito. felicidade. Certo? Eu estava numa palestra falando de antifragilidade que trazia muito disso, né, também. Não adianta você só medir ali o tempo que o cara tá. Aliás, não só antifragilidade, né? Acho que algumas palestras que eu assisti com muitas coisas assim que. Uma das coisas que foram essas, né? De você se preocupar em entregar valor e não entregar horas. E falava muito também assim, de linkar a estratégia também na verdade, todas as ações ali na operação à estratégia, justamente também para gerar valor. E a outra, sem dúvida, são pessoas. Você saber se você não. E aí é aquela máxima do Simon Sinek. Se você não entende pessoas, você não entende de negócio. Ótimo. Muito bom. Bom, já temos quantos minutos aqui, Gui? Faltam 3? Não, já tem 23. Já tem 23 minutos, ó. A gente achou que ia falar A gente pouco. já está quase batendo o recorde. É verdade, né? Eu queria perguntar para vocês, assim, dos temas que chegaram para a edição de 10 anos, o que vocês viram de mais inovador? Tem algum tema que está assim, que vocês receberam muitas submissões, algo que foi além da conta, assim, que chamou a atenção de vocês? O que mais veio esse ano, estudo de caso, exemplo real. Isso, para mim, é muito rico, porque o que as pessoas que estão começando agora, ou gestores estão tentando aprender mais sobre por que essa tal da agilidade vai ser importante para o meu negócio,
Elas precisam descobrir como isso funciona na prática. Então, a trilha que mais recebeu submissão foi essa. E não é só porque é rico ou porque é importante para as pessoas. Isso prova para a gente que esse movimento que rola de agilidade, morreu, não morreu. Morreu nada, pelo contrário. Olha aí a quantidade de resultado que as pessoas têm para apresentar. Então, isso para mim, é extremamente relevante mesmo. Mas então, repetindo, pegando o gancho aqui, né, do que o Garrido falou da agilidade, morreu, não morreu, né? Recado. Só a K21 formou 50 mil pessoas. Dado o nosso NPS, que é algo perto de 90, o nível de satisfação, de aprendizado, e como a gente fala muito de valores, só de pessoas que passaram a gente é um volume enorme. Fora consultorias, fora outras pessoas formando, pessoas que a gente formou, que formaram outras, etc. Muito bem. Estamos falando de valores reais. A agilidade está falando de entregar valor, de gerar felicidade no nosso consumidor. Está falando de ciclos curtos, melhoria contínua. Se alguém achar que isso morreu, Faz sentido, né? está cuspindo numa verdade que ela mesma aprendeu. Certo? E vai trabalhar A gente pode falar, porque framework é uma coisa que ingessa. E a gente sempre achou também, a gente ensina framework, mas a gente ensina vários. Porque a ideia é você absorver, mas fiquem com os valores. Fiquem com os valores. Então, negar isso, eu acho que assim, tem que botar a mão na consciência. Claro que tem gente que já era contra isso, porque vivia num mundo onde esse tipo de agilidade atrapalhava o seu jeito de ser, que era proteger informação, eu sou o dono, eu decido. Esse cara podendo jogar, né, pedra na cruz, vai jogar. Mas para os demais, a gente tem que proteger a verdade. Então, acho que, enfim, é o meu recado para a galera nesse momento. Tem um recado final, Garrido? Agilidade é centralidade no cliente. A gente vive a era da centralidade no cliente. Então, para quem está fazendo faculdade de marketing agora, para quem está estudando economia, quem está estudando administração, está aprendendo esse tipo de coisa. O quão importante e quão bem-sucedidas são as empresas que colocam a centralidade no cliente à frente de muitas outras coisas. Agilidade é isso. Se as empresas, se as lideranças que estão aqui ouvindo entenderem isso, a gente está num caminho muito bom. Acho que se me permite, na minha humilde opinião, agregar em algo, mas eu acho que também fala muito de pessoas, né? E aí a gente fala pessoas não só clientes, mas das pessoas que trabalham com a gente. Não adianta se você não ouvir o seu time, não ouvir as pessoas também, não entender essas necessidades, você também não vai conseguir agradar seu cliente, você não vai conseguir gerar valor, você não vai conseguir chegar do outro lado. Isso aí. Perfeito mesmo. Bom, e com esses recados finais, a gente encerra nosso episódio aqui no Scrum Gathering. Queria agradecer mais uma vez, Garrido, Toledo, pela participação, presença de vocês. Felipe, minha dupla. Obrigada, a gente se vê no próximo episódio. Vamos continuar aproveitando o evento. Boa. É isso. Busca a gente lá no Spotify, no Globoplay, seu aplicativo em todas as preferido. plataformas de áudio e no YouTube também. Tchau, tchau. Até a próxima. Tô na Globo.